vamos iniciar. E abram comigo em Lucas 8, do 5 ao 14, a parábola do semeador. Lucas 8, do 5 a 14. Vamos lá, minha tchocona, que senão daqui a pouco eu vou pegar o celular. Estou lendo na versão internacional. Então, o título da ministração é A Quem Pertence o Seu Coração. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessa parábola super conhecidíssima aqui, né? O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, a parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. Não é das suas mentes, é dos seus corações. Para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, olha aqui a palavra de novo, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Essa parábola ela pode ser entendida de duas maneiras, como se fossem 4 pessoas diferentes. Então existem o grupo dos à beira do caminho, o grupo dos espinhos, o grupo das pedras e o grupo da boa terra. Ou uma única pessoa que foi amadurecendo. Ela antes era parecido com a galera da beira do caminho, depois ela foi identificando o que impedia ela de permanecer retendo a palavra de Deus e identificou que havia espinhos nela. Depois ela avançou um pouco mais e removeu as pedras, até que agora o coração dela se tornou uma boa terra. E ela pode ser interpretada das duas maneiras: 4 pessoas diferentes ou uma única pessoa que foi crescendo. À medida que ela foi identificando o que estava atrapalhando da palavra de Deus dar os frutos devidos na vida dela, ela foi removendo. Ela estava na beira do caminho, ela decidiu pelo caminho. Ela percebeu que mesmo no caminho haviam espinhos, ela removeu os espinhos. Percebeu que havia as pedras, removeu as pedras. E agora o solo dela limpo conseguiu dar o fruto que precisava dar. O solo é sempre o coração, porque como a gente lê, é uma coisa que eu falo o ano todo, que do coração é que procede a sua disposição para a vida. Isso significa que não importa o que você pensa ou o que você sente, na hora do vamos ver, o que vai fazer, com a forma como você vai se conduzir é de acordo com aquilo que está no seu coração. São o que você realmente acredita, as suas verdadeiras convicções. E quando eu falo verdadeiras convicções, é aquilo que é diferente do seu discurso, muitas vezes. Porque às vezes você faz um discurso, mas na ação, na hora que você está se sentindo pressionado, e aqui fala, né, de provação, na hora que você está se sentindo pressionado, o seu comportamento vai revelar a sua verdade, não que seja a justiça, mas a verdade que você crê. Jesus fala em Lucas também que se você na vossa perseverança, ou seja, na medida que você persevera em trabalhar no seu coração, que você ganha a sua alma. Porque no final tudo se resume ao seu coração. A justiça
a verdade, a fé, Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê para a justiça. E aí, porque a boca fala do que o coração está cheio, com a boca você confessa a respeito da salvação. Você vai confessar aquilo que está no seu coração, sempre. Você vai se mover, suas decisões, suas opiniões, suas ações, seus conselhos sempre serão pautados com aquilo que está no seu coração. Então, toda vez que a palavra é semeada, o objetivo é que ela não seja semeada na sua mente de primeiro momento. O objetivo final é que ela caia no seu coração. E aí ele vai dizendo algumas coisas. Ele diz assim, que quando as que cresceram dentro do à beira do caminho, veio Satanás e tira a palavra dos seus corações para que não creiam. E aqui você pode interpretar diferentes maneiras como Satanás tira a palavra do seu coração. Você não prestou atenção no momento. Geralmente a beira do caminho tem um conceito de distração, sabe? Você é um simpatizante, né? Eu nesses 20 anos, eu conheci muitas pessoas que simpatizaram com o Evangelho do Reino. E elas eram completamente à beira do caminho. Geralmente, quando elas ainda me procuram. Há umas 3 semanas atrás, eu atendi lá em casa uma guria que a gente se conhece tecnicamente a mesma quantidade de tempo que eu moro aqui em Criciúma, que eu comecei o meu ministério aqui em Criciúma. Então, tipo assim, eu conheço ela tem uns 21 anos, eu acho que é mais ou menos 21, 22 anos que eu moro aqui no Sul. E a gente se conhece mais ou menos esse tempo. Se não tem 21 anos, tem 20. 20 anos tem certeza. E ela é uma ótima simpatizante do Evangelho do Reino. Uma ótima, mas toda a vida a mente dela sempre está perdida em muitas coisas, sabe? Ela sempre está com a cabeça em muitos lugares. Aí esses dias deu uma treta lá particular com a irmã dela, lá uma situação envolvendo... As duas começaram a gostarem do mesmo cara, uma situação parecida com isso. E ela veio me procurar nesse sentido. E aí eu fui explicando para ela, né, dentro dos princípios do reino, por que ela não deveria ficar de bronca com a irmã dela, porque na realidade aquele cara não era nem para ela e nem para a irmã dela. Então, tecnicamente, ela estava destruindo uma relação vitalícia com a irmã por causa de um cara que não era ninguém importante de fato, nem na vida dela, nem na vida da irmã. Ou seja, por causa de uma pessoa aleatória, que um dia estaria aqui e outro dia estaria acolá, ela estava destruindo um relacionamento de anos com a irmã dela. Os valores estavam invertidos. E você acha que é a primeira vez que eu ministro nessa vida dela aos 20 anos? Não é a primeira vez que eu ministro na vida dela em 20 anos. Muitas coisas já foram faladas com ela ao longo desses 20 anos, mas ela é uma simpatizante do reino, ela sempre fica à beira do caminho. E aí, quando começa a vir uma situação, o Satanás vai lá e, não, é muito legal isso que ela falou, mas presta atenção nisso aqui, você tá vendo colorido aqui, neon, brilhante, ela, ai, vai. E aí depois, ai meu Deus, não, eu tenho que me apegar a Deus. Vocês conhecem pessoas assim? Não é? Porque aí quando o bicho pega, não, a gente tem que se agarrar com Deus, até usa essa expressão, a gente tem que se agarrar com Deus. Quantas pessoas você conhece à beira do caminho? Eu conheço um monte. Que são simpatizantes, elas gostam do reino, elas têm, eu como costumo dizer, elas têm uma curiosidade, são fãs de Jesus, sabe, né? Adoro saber sobre o cara, mas se relacionar com o cara nada, mas adoro saber sobre ele, tudo sobre ele, compra caneca com fé, compra camiseta, eu amo Jesus, compra bonezinho, vai nos shows, mas elas são à beira do caminho. E aí tem um outro grupo, que é a galera das pedras. E a galera das pedras, ele fala que são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Queridos, né, eu vou falar muito mais ano que vem. Eu não sei como eu vou fazer isso, ou se eu vou fazer isso de mais de uma maneira. Mas ano que vem, uma das coisas que eu quero fazer muito no canal, seja no Telegram, no YouTube, é explicar para vocês que provação faz parte da sua vida. E o que acontece assim, ó? Um dos parâmetros que as pessoas não entendem quando entram no reino, é que no reino você tem alguns processos que ocorrem. Você primeiro é liberto ou salvo, e depois você passa pelo processo de amadurecimento, que é normal, todo mundo
entra a criança no reino e cresce e amadurece, que é normal, mesmo você nascendo no reino ou se entrando no reino, todo mundo tem que amadurecer, todo mundo tem que se tornar adulto, mas principalmente você passa por um processo chamado santificação. Esse processo de santificação, tecnicamente, é a implantação da cultura do reino em você. Então, vai destruir toda a vida como você conhece. Tudo que você sempre valorizou. Deus vai destruir tudo. Acabar com tudo. Vai ter dias na sua provação que você vai sentir sem chão. Para implantar os princípios do reino em você. O processo de santificação, ele começa logo que você é liberto. E você vai vendo vários exemplos nas escrituras de processos de salvação, de santificação. Geralmente, o mais conhecido desses processos que estão nas escrituras é a passagem do povo de Israel no deserto. A passagem do povo de Israel, eles foram libertos, não é? O Egito representa a velha vida, vamos fazer uma analogia aqui. O Egito representa a velha vida e de repente veio o cordeiro, sacrificou o cordeiro, eles pegaram o sangue do cordeiro, cobriram o sangue do cordeiro à entrada das suas casas e quando veio o anjo da morte, o anjo da ira de Deus, as casas que tinham seladas com o sangue do cordeiro não pereceram junto com os egípcios. E aí o povo foi salvo do anjo da morte e liberto da escravidão do Egito. E aí depois o que aconteceu? Entraram direto na Terra Prometida? Não, eles passaram por um processo de deserto. E esse processo de deserto é o processo de santificação. E aí eu quero que vocês abram comigo lá em Deuteronômio 8, a partir do versículo 1 diz assim: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhe ordeno para que vocês vivam. Multiplique-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Quando fala ato de humilhação, porque eu sei que vocês aprenderam humilhação de uma forma muito pejorativa. Humilhação é colocar a pessoa no devido lugar dela. Então, nem sempre humilhar significa uma coisa pejorativa. Certo? Então, tipo assim, cada pessoa ocupa o seu devido lugar. Certo? Então, existe o lugar do pai, o lugar da mãe, o lugar do filho, o lugar de Deus, o lugar do rei, o seu lugar, certo? E a humilhação significa tirar você do lugar errado e vou colocar você no lugar correto. Quando você é adâmico ou egípcio, já que a gente está usando a analogia do povo de Israel, o que você aprende dentro dos princípios dos pilares da iniquidade? A orfandade. A orfandade significa que você não tem origem, você não tem um guardião primeiro que cuida de você. Então você se acostuma a ser independente, a ser o seu próprio Deus, o seu próprio rei, o seu próprio juiz, o seu próprio senhor, a ser o seu próprio protetor, o seu próprio guardador. Você só pode contar contigo. Você cresce tendo essa visão de que você só pode contar com você. Então, você tem toda essa cultura. Isso é um dos pilares, né? Um dos pilares da iniquidade, que é a orfandade, que acaba gerando o espírito de independência. Então, dentro de toda essa cultura, você precisa ser humilhado. Por quê? Porque você não pode ocupar o lugar de Deus, o lugar de Senhor, o lugar de rei, o lugar de juiz da sua vida. Você não pode. Você tem que ser posto no seu lugar. E é esse o conceito que vai. De você aprender a reconhecer. Por quê? Porque o humilde é aquele que sabe quem ele é, sabe a posição que ele ocupa, não tem desejo nenhum de ser outra pessoa que ele não é e nem de ocupar uma posição que não é dele, além de saber reconhecer quem os outros são e as posições que essas pessoas ocupam, tanto na vida dele quanto no reino, na criação de uma forma geral. Isso é uma pessoa humilde.
A pessoa humilde, eu sei quem eu sou, eu sei o lugar que eu ocupo, eu sei quem tu é, sei o lugar que tu ocupa. E reconheço seu lugar, eu respeito você nesse lugar, eu não fico querendo bancar o cobiçoso e tomar um lugar que não me pertence. Então, quando você lê sobre humilhação nas Escrituras, não está falando de Deus te tratar como um verme, de Deus te tratar como um chinelo, né, de Deus te tratar como pior do que tratar de um cachorro de rua. Está falando de vexatória, não é uma questão vexatória. Não é uma questão vexatória. É uma questão de colocar você no seu devido lugar e te ensinar a reconhecer o lugar que as outras pessoas ocupam. Porque uma das coisas que ocorre muito também quando você entra no reino é um sentimento de orgulho e arrogância. Você acha que você pode tratar as pessoas do jeito que você bem entende, que você só aceita as pessoas da maneira como elas têm que vir. Você não sabe reconhecer a pessoa por quem ela é. Não, a pessoa para andar com você tem que ser do jeito que você quer. E não do jeito quem ela é. Não na posição que ela ocupa. E existe um monte de pereba que tem que tratar. Então, quando a gente fala sobre humilhar alguém, a gente vai te ensinar a ser humilde. A gente vai te ensinar a ficar confortável no seu lugar. Porque aí não vai ter cobiça. E se não tem cobiça, amado, metade dos problemas acaba. Porque você vê a maioria das pessoas hoje, os estresses que ela tem, é porque elas ficam desejando uma coisa que não pertence a elas. Que não tem nada a ver com elas. Que se bobear elas pegarem isso na mão, elas nem vão saber o que vão fazer com aquilo. Elas nem vão ter tempo. Quanta coisa que você, ao longo da sua vida, comprou que tu nem usa, mas você comprou porque todo mundo tinha. Cobiça. Se você fosse humilde, você não ia gastar dinheiro com aquilo ali. Só espírito de cobiça, porque todo mundo tem, então você tem que ter também. Falta de humildade. Então, quando fala sobre humildade, está falando dentro desse aspecto. Não é aquele outro aspecto. Essa humildade de humilhar, de fazer a pessoa se sentir um verme, de fazer a pessoa... Isso daí é o outro cara lá que faz. Não é esse conceito aqui. Para humilhá-los e pô-los à prova. E por que pô-los à prova? A fim de conhecer suas intenções, se ele obedeceu os seus mandamentos ou não. Aí é que ele vai falando que mesmo passando por situações bem chatas no deserto, Deus não permitiu que eles ficassem sem comer, Deus sustentou eles com maná, a roupa deles não se rasgaram, e aí vai aparecendo várias situações aqui. Versículo 16, e o sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo, né, ou essa versão não está aqui, mas a versão árabe diz assim, para que no final Deus pudesse fazer o bem a vocês. Tem uma versão que fala assim no texto. E aqui, a fim de que tudo fosse bem com vocês, está meio errado essa tradução aí, na versão internacional. O correto é para que no final te fizesse bem. Esse é o termo correto. E aí, o que acontece aqui? Sempre há um parâmetro entre o processo de salvação e a plenitude da vida abundante, você passa pela santificação. E aí, mas por que a gente passa pela santificação? Porque você tem que deixar de ser egípcio. Porque você tem que entender que as coisas em Sião funcionam perfeitamente porque todo mundo tem o mesmo caráter. A gente não é tudo igual. Né? Eu gosto de amarelo, outro gosta de azul. A gente tem características que são únicas e individuais do indivíduo. Mas, tipo assim, um sionita, se você der uma tarefa para um sionita, ele vai e der a tarefa para outro sionita, ambos vão fazer no mesmo padrão de excelência e com as mesmas intenções. Por quê? Porque todo mundo foi provado para ter um caráter aprovado. Você está entendendo o processo? E aí, muitas das coisas, o que acontece é que o cara, quando entra no reino, ele pensa que vai, apesar de ter o Gênesis ao Apocalipse, mesmo com as adulterações que tem, dizendo para você que você, quando é liberto, passa por um processo de santificação, a pessoa não espera a aprovação. Ela, não, eu não vou passar por aprovação. Não, agora que eu entrei no reino, eu não vou passar. Cara, onde que você leu que não passa por aprovação? Adão e Eva mal começaram, já para a serpente foi ali provar eles. E eles caíram, perderam a aprovação. Reprovados. Todo mundo. Por quê? Porque você... Qual é as suas verdadeiras intenções? O Senhor te põe à prova para saber se você vai guardar os mandamentos ou não. E aí fala assim, mas isso é tão importante. É claro que é importante, tem que ser justo com todo mundo. Tá lá o Zezinho se esforçando para caminhar na justiça e aí a Aninha pode ficar do jeito que quiser? Não pode.
Aí a gente pode contar com o Zezinho para 100% de tudo. Com a Aninha, ela entrega só 10% do tempo dela. Não pode. Fica desequilibrado o jogo. As coisas precisam operar como uma máquina perfeita. Vamos botar assim, no sentido que cada peça está bem lubrificada e funcionando adequadamente. Já pensou? Perceba só que um dos problemas falando de relacionamento, de casamento agora, um dos problemas geralmente que eu identifico no casamento é que sempre tem um que se doa mais do que o outro. Agora, se os dois fossem sionitas e tivessem amadurecido, essa falha não teria. Por quê? Porque o sionita, ele é amor. E o amor é dedicação para preservar o outro. O outro poderia se dedicar 100% à sua esposa, que ele, como marido, não ia sentir falta. Por quê? Porque a esposa também está 100% dedicada a ele. Então, ele poderia se esquecer dele. Ele poderia não pensar nele. Por quê? Porque já tem um monte de gente pensando nele e poderia se esquecer dele. Agora, no ambiente de iniquidade, não. No ambiente de iniquidade, se você não pensar em você, você fica chupando o dedo. Por quê? Porque tá todo mundo pensando em si mesmo e nenhum pensando no outro. E aí você tem que ficar, você se dedica, você sempre tem um momento, e uma das coisas que eu vou falar sobre isso também tem a ver com isso, porque aí você sempre fica no momento esperando que alguém vai cuidar de você e ninguém cuida. Por quê? Porque não tem amor na iniquidade, é cada um por si. E você tem que perder isso, por quê? Porque se cada pessoa que entra no reino, ela não passa por um processo de santificação, daqui a pouco Sião não é diferente de um inferno. Sião não é diferente da bagunça que está na terra. O reino de Deus não é diferente. Por quê? Porque os mesmos problemas que tem no inferno, ou uma Babilônia, né? Os mesmos problemas que tem na Babilônia, que tem no Egito, também tem em Sião. Por quê? Porque a santidade não foi estabelecida na vida daquela pessoa. Ela ainda pensa como um egípcio, age como egípcio e sente-se como egípcio. E todos vocês, quando são libertos, passam pela santificação. A santificação, ela é inevitável. O deserto é inevitável. As suas intenções sempre serão provadas, as suas estruturas, como aconteceu, imagina, eles moravam em casas, numa cidade própria, porque os israelitas moravam em Gósen, tipo, seria o equivalente de a gente pegar aqui Santa Catarina e dizer que Criciúma, Içara e Nova Veneza, todo mundo que é da família Silva vai morar nessas casas. Era assim que eles moravam numa cidade que era própria para eles. Tinha as casas deles, já tinha um estilo de vida e de repente Deus vai lá e tira tudo isso deles, coloca eles em tendas no meio do deserto. A água não tem mais poço para lá, né? Na aguinha, poço ali, cada casinha de cada ruazinha tinha o seu poço. Mas não, quando tinha que pedir poço, a água tinha que brotar da pedra. Quando queriam comer carne, tinha que vir passarinho para trazer carne. Começou a vir situações de instabilidades. E aí, o que você percebia? Que à medida que os outros iam aprendendo a confiar no Senhor, eles iam tendo êxito dentro do processo da aprovação. E sabe o que é o legal da aprovação? É que depois de você passar por algumas situações, nada mais, você não tem como amar o mundo, porque nada mais te tenta. Por quê? Porque se você vence corretamente as suas provações, o que você percebe? Você consegue vivenciar facetas da personalidade de Deus que você nunca vivenciou. Por isso que o povo de Israel tem um nome, Yavé Rafá, Yavé Shabaoth, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Deus que cura, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor... E tem Yavé para tudo quanto é tipo, né? Yavé é o Shaddai, é o não sei o que, é o para isso. E por que eles deram vários nomes para o mesmo cara? Porque cada vez que eles passavam por um tipo de situação, manifestava uma característica de Deus que eles não tinham conhecido antes. Então, quando eles ficaram adoentados, eles conheceram o Yavé Rafá, o Deus que cura. Quando eles perceberam, quando tinham inimigos ao redor, eles conheceram o Yavé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Quando eles precisavam de alguém que orientasse e guiasse eles conseguiam entender o Yavé Rolf, o Deus que é o pastor. Quando eles precisavam de energia, vida e não sei o que, encontraram o El Shaddai, ou o Deus que me amamenta. E várias facetas que acontecem, eles foram se estabelecendo na aprovação.
E aí você percebe lá na parábola que quando chega o momento da provação, a pessoa desiste. E aí é muito interessante que a parte da provação fala que essas pessoas... Não, é a parte dos espinhos. Que aí a parte dos espinhos dizem que as preocupações, riquezas não tem a ver com dinheiro, tem a ver com cobiça, que foi uma das coisas que eu já ministrei para você. Quando você vê a palavra riquezas no plural, principalmente no Novo Testamento, você precisa entender que é aquela visão de ganhar dinheiro dentro de um sistema de mundo. Ok? Não está falando sobre você ter dinheiro. Por que eu sempre enfatizo isso? Porque o cristianismo fez vocês terem uma visão de que voto de pobreza agrada a Deus. Né? Quando eu estava reestudando lá o período da pré-reforma, eu estava vendo a quantidade de pessoas que queriam que as pessoas voltassem a fazer votos de pobreza, porque diziam que os apóstolos fizeram votos de pobreza. Então, é isso que eu reforço. Eu falei assim, não, tem a ver com o sistema do mundo de adquirir riquezas. Quando fala riquezas, está sempre nesse conceito. Tanto que o que é traduzido por riquezas aqui é traduzido pelo nome de um demônio mesmo, Mamon. Certo? Então, é o sistema financeiro do mundo. Quando você crê no método do mundo de ganhar dinheiro, então você está buscando riquezas. É nesse sentido. Não tem a ver com ter dinheiro em si. E aí fala que as preocupações da vida, os prazeres desta vida, prazer desta vida. É ter alegria? Não. É ter contentamento? Não. Prazer desta vida? Exemplo, esses dias, eu não lembro com quem que eu estava conversando, na realidade. A gente estava conversando mesmo, a gente tinha assistido um filme, não sei o quê, e a gente estava conversando que, tipo, a guria um personagem do filme, ela dizia que o prazer dela não fazer nada. E quando ela tinha que fazer, que ela mostrava, era um filme de comédia, que mostrava a guria dando diferentes desculpas para não participar da vida social com os amigos. O pessoal chamava ela para ir no cinema, para ir não sei o quê, e ela dava, ai não, agora. Aí mostrava ela de diferente maneira, inventando, esqueci o nome do filme lá, inventando aquela história ali. Aí eu falei assim, ó, tá vendo? A ociosidade dela, ela entende como um prazer. Que eu aproveitei o momento para fazer um gancho ali. Falei assim, ó, isso é um entendimento de prazer. Então, tá falando prazer, exemplo, no Instagram, né? Vamos botar no Instagram. Instagram, qual é o prazer? É cada foto baluda que tu bate, né? Não é que eu não gosto de bater foto baluda, tudo bem, eu sou uma tristeza para isso, eu devo ter 12 fotos lá com o Instagram, não sei quantos anos, mas geralmente quando você não está usando de forma de trabalho, cada foto que você bate é para quê? Para mostrar uma família perfeita, para mostrar um restaurante bacana que você foi, para mostrar uma viagem perfeita que você vai. E aí a pessoa que está vendo o seu Instagram ou do outro pensa assim, isso é um prazer de vida, isso que é ter sucesso, é esse entendimento de prazer que eu estou falando. Não estou falando sobre alegria e contentamento, mas aquilo que o mundo diz que é uma vida perfeita. Que se você fizer isso, se você vivenciar dessa forma, então você vai ter prazer. Como acontece uma vez conversando com uma guria que ela tinha 20 pós-graduação, e eu falei assim, você não vai ter nem vida útil humana para poder dar conta de tudo isso. Pensa só, 20 pós-graduação, eu falei assim, quando é que você vai ter parar de estudar e vai viver a sua vida? E aí, mas não é um prazer de você pegar e dizer pra pessoa, querida, eu sou doutorada. É um prazer. Mas se bobear, ela é doutorada, ela fez pós, ela fez isso, fez aquilo, e ela está trabalhando até numa área similar à coisa, mas esse doutorado dela não fez ela avançar na carreira, não fez coisa, ou até fez, só que agora ela está naqueles empregos que eu tive, né? Que o fato, só porque você está ganhando o valor X, a pessoa acha que tem que tirar o teu couro. Aí você tem que ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para a empresa. Porque como você está ganhando salário bom, eles exigem que você não tenha vida pessoal. Exigem. A TIM era assim. A TIM acho que foi a primeira multinacional que eu trabalhei. Caraca, mano, nunca mais. Era um tormento. Eu não tinha vida própria. Eu tinha que viajar o tempo todo, fazer não sei o que o tempo todo, participar de eventos o tempo todo, ter que atender o BlackBerry. Na época eles me deram o BlackBerry, agora, né, o celular, o BlackBerry era mais avançado naquela época e tal.
para poder estar disponível o tempo todo. Se eles me mandassem um e-mail à meia-noite e eu não tivesse respondido até às 6 da manhã, às 8 da manhã, quando eu chegava no escritório, já estava me levando uma mijada. Porque eu não respondi no horário que eu estava em casa. Porque eu não estava vestindo a camisa da empresa. Que espécie de gestora eu era! Que não estava respondendo os e-mails às 6 e pouca da manhã. Como assim? O que você está fazendo à meia-noite? Você está dormindo? Vai tomar banho e comer? O que faz à meia-noite às 6, né? Entendeu? O que você está fazendo à meia-noite? Ai, pronto, quer dormir, a Xuxa? Ai, cadê a parte dos trabalhos enquanto eles dormem? Então, tudo isso. E aí, quando você olhava, nossa, cara, você trabalha na TIM, naquela empresa italiana, não sei o que, mas eu era um severino, velho. E eles olhavam assim, nossa, que luxo. Por quê? Porque via as minhas fotos, eu ia pro Costão do Santinho, eu ia pro Porto das Galinhas, eu ia pra um monte de lugar. E não tomava um banho lá naquele negócio. Só ia. Primeira vez que eu fui no Costão do Santinho, meu sonho aqui, perto, não sei o que, só olhei a piscina. Porque tive reunião das 7 da manhã às 11 da noite. Não participei. Só para não dizer que eu não tomei banho, eu fiz assim com o pé, ó. Para não dizer que eu não senti a água da piscina, eu fiz assim. Não fui uma praia. Nada. Mas viajava direto. E quem olhava assim, que vida de luxo que eu tinha. Tinha tempo para nada. Mas é o prazer desta vida. Dentro desse sentido que ele fala. Então, à medida que você vai se preocupando, vai ficando dentro de um sistema de mundo. E aqui você vê que já é o terceiro grupo, né? Ou a terceira coisa que você identifica. O quanto a natureza do mundo ainda está... Você ainda valoriza essas coisas. Diz assim que o que acontece? São sufocadas e não amadurecem. Então, como eu falei, junto do seu processo, você que está regenerado, você foi salvo, foi liberto, e aí junto com o seu processo de santificação ocorre o seu processo de aperfeiçoamento. O processo de aperfeiçoamento é o seu processo de amadurecimento. Eles ocorrem juntos, ok? À medida que você vai amadurecendo, você vai se santificando, e à medida que você vai se santificando, você vai amadurecendo. Eles ocorrem juntos, eles ocorrem tão juntos que a gente tem às vezes a ilusão que é a mesma coisa, mas eles é mão esquerda e mão direita, trabalham em conjunto ali. E aí vai dizendo que você não amadurece. Que por causa que chega uma época da sua vida onde o amor, e você percebe na vida quando você vai estudando Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e você vai vendo a história do povo de Israel, que esses 4 livros, junto com o livro de Jassá, ele vai contando um pouco da história do período do deserto do povo de Israel. E aí quando você vai vendo o período de santificação deles, você vê que alguma coisa, eles ficavam se lembrando, os melões do Egito, os alhos do Egito, as canas de açúcar do Egito, porque quando a gente estava no Egito, sufocado pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, não amadurecem. E você vê o que aconteceu com o povo de Israel. Eles passaram por todos os processos de provação aqui, dentro desse resumo aqui, e aí você percebe que no final, Josué e Caleb entraram na Terra Prometida e os outros 3 milhões que saíram do Egito, mais os estrangeiros da primeira geração, não entraram. Por quê? Porque não conseguiram vencer a santificação. A santificação, querido, é o que determina a sua permanência no reino. Tanto que o ministério das 2 testemunhas, eles não é um ministério de salvação, porque a salvação já rolou com Jesus. O ministério das 2 testemunhas é um ministério de santificação. Você não está recebendo um outro salvador. Você está recebendo um espírito purificador, como você vê nos profetas menores. Então virá aquele que será um espírito purificador no meio da tribo de Levi. Vai ser como o sabão dos lavandeiros. E purificará e vai remover toda a impureza, para que no final sobre apenas um povo santo e humilde que reconhece o nome do Senhor. A santificação você vai passar e vai ter provações. E as provas, elas não são
elas vão te deixar extremamente desconfortáveis. Elas não vão ser tranquilaças no sentido que você espera. Porque não é um teste de um simulado, como acontece na faculdade, né? Ou na escola. Vamos fazer um simulado? Simulado se você não passar bem no simulado, a gente te aperfeiçoa e depois vai à prova real. Não, sempre vai à prova real, todas as provas. Isso significa que toda vez que você perde, você tem perdas reais também. Olha para Adão e Eva. As perdas são sempre reais na aprovação, nunca é um simulado. E ela é necessária, por quê? Porque você precisa ter o mesmo... Você está sendo chamado para ter a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que não é para você apenas caminhar no poder de Deus, é para você ter o caráter dele também. Esse é o padrão. Quando fala sobre imagem e semelhança, a gente sempre pensa, eu quero andar sobre as águas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ordenar o vento, eu quero ordenar o mar. Essa parada rola também. Mas também rola a questão de você ir atrás de deixar bem 99 ovelhas seguras e passar a sua vida inteira correndo atrás daquela uma que se perdeu. De criar todo um plano de restauração para salvar aqueles que estão perdidos. Que hoje uma pessoa que entra no reino não tem essa disposição, porque ela é extremamente egoísta, ela só pensa nela. Esse conceito de ter a santificação, ela tem a ver com esse restabelecimento da imagem e semelhança de Deus. Porque qual foi o problema de Adão e Eva? Um não cuidou do outro. Aí quando chegou a serpente, né, quando chegou Deus, na realidade, ficou um acusando o outro. O Adão acusou a mulher acusou a serpente, como só estava nós três envolvidos, eu não vou nem falar nada. Vou botar o cupim na pedra, ficou quieto. Mas ninguém reconheceu as próprias falhas e ninguém correu. Mas eles foram treinados, sempre treinados antes de passar por provação. É por isso que eu sempre aviso. Preste atenção no que eu estou ensinando. Tem dúvidas? Me pergunte. Identificou uma área? Converse comigo para tratar. Por quê? Porque você está sendo provado. Sempre ocorre o momento do treino. Sempre ocorre. Você vai ver que a vitória... Josué e Caleb, quando foi a última tentação deles, foi quando eles voltaram dos espias lá da tribo, né? Que aí eles viram a terra, viu que mana leite e mel, mas lá tinha gigante, lá tinha um monte de gente que morava lá. E aí você percebe que a postura deles, o que conseguiu vencer mesmo, que foram 12 príncipes. Voltaram 12 príncipes, só que 10 estavam completamente desestimulados e 2 estavam completamente estimulados, que era Josué e Caleb. E aí perguntaram para eles assim, a resposta que eles deram foi o que matou a pau. O mesmo Deus que nos sustentou neste deserto, que nos fez vencer isso e aquilo, nos dará vitória sobre esses gigantes e nós vamos devorar eles como se fossem pão. E o outro, 40 anos vendo milagre sobre milagre, restauração sobre restauração, e os outros 10, a gente não tem certeza ainda se vai ganhar essa bagaça. E aí quem entrou? Os que tinham certeza. Por quê? Porque o coração se tornou um coração bom e generoso. Se tornou uma terra fértil. Coração bom e generoso. Generosidade, vocês sabem, a gente falou um pouco. É a facilidade para se doar. Não é só para ser liberal financeiramente falando. Generosidade está falando sobre a capacidade de se doar, né? E você percebe isso no texto de Mateus, que fala dê e você vai receber mais, medida sacudida e transbordante, porque é melhor dar do que receber. Isso é um coração generoso. Coração bom é alguém que tem uma visão de útil, de correto e justo, já que a palavra bom é kaléu. Então, kaléu não é qualquer coisa boa, é qualquer coisa que tem um benefício real. Então, é bom de verdade. Tem uma verdadeira utilidade, traz um bom resultado.
Não é só ser bom naquele cara que tipo assim, fulano é tão bom, né? Eu lembro quando geralmente morre uma pessoa, fulano era tão bom, mas traía a esposa, né? Abandonou emocionalmente os filhos, mas só porque nas festas ele era a alegria da festa, ele ria, ele brincava, todo mundo achava que ele era bom. Bom o quê? Bom pra nada. Faz mal pra ninguém. Não faz não, só pra mulher e os filhos. Pra ninguém! Bebe a cervejinha dele não incomoda. Bebe a cervejinha dele não incomoda e o pessoal pensa que o cara é bom. Não, mas o conceito de bom é quem é benéfico de verdade. Então tá falando um coração que quer ser benigno, que é uma característica de Deus. Benigno, bondoso, que quer ser benéfico de verdade e generoso, né? Generoso. Facilidade para se doar. Facilidade para se doar. E aí quando você alcança esse coração, que é o mesmo coração de Deus, a palavra vai ser retida e ela vai dar os frutos. Aqui nessa versão a 100 por 1, em outras versões, acredito que é em Mateus, de 30, 60 e a 100 por 1, conforme a necessidade. E tudo isso envolve uma decisão. Quando eu ministrei isso para a Mirra e para a Sora e a Shil, já que elas estão lá, eu cheguei e disse assim, hoje o que eu quero de vocês não é uma ação correta, porque a ação correta ela vem com a maturidade, com o aperfeiçoamento. O que está problemático no coração de vocês é a decisão. Ainda não está uma decisão de entregar o coração ao Senhor. A quem pertence o seu coração? A ação correta, ela vem de uma decisão correta. E pode ocorrer isso, de você ter tomado a decisão correta, só que você não percebeu que você tem que ir jogando fora as distrações, os espinhos, as pedras, que você tem que ir removendo. E o que vai fazer com que você remova essas coisas que estão impedindo da palavra ter o fruto correto na sua vida é por causa da sua decisão correta de entregar verdadeiramente e integralmente o seu coração ao Senhor. Você não vai agir corretamente de primeiro porque está dentro do seu parâmetro de maturidade. Você vai aprendendo a fazer o que é certo. Mas você vai ter disposição para fazer o que é certo. Você vai identificar o que você está fazendo errado. Você vai conseguir olhar para você e se arrepender adequadamente porque a sua decisão está inteira. Eu estava conversando com a minha filha algum tempo atrás e ela estava compartilhando algumas coisas comigo em relação ao que ela identifica no ministério dela. E ela falou assim, como foi que a senhora venceu isso? Ela dizendo para mim. Porque hoje eu estou assim, eu estou assada. E ela foi compartilhando, a Mirra falando isso. Eu falei assim, filha, o meu coração é inclinado para os seus avós. Então, tipo assim, eu sempre analiso a minha vida se eu tô sendo uma filha que orgulha os meus pais. Tecnicamente é isso. E a segunda decisão do meu coração é se eu vou ser a mãe que você precisa ter. Essa é a minha segunda posição. Então, eu sempre analiso tudo que eu faço, se eu vou conseguir ser a referência que você precisa, ou se eu estou sendo a filha que você precisa. E aí, isso é o que me mantém à disposição para dar 2 passos para trás quando eu percebo que eu estou saindo da rota. E essa decisão, ela é muito cabal dentro de mim, sabe? Tipo assim, eu não tenho nenhuma dúvida dela. Eu não tenho que pensar assim, não, eu vou tentar por um tempo, se não der certo, eu vou tentar outra coisa. Ela é muito cabal para mim. Eu falei assim, ser a mãe que você precisa e ser a filha que eu quero que dê orgulho para os meus pais. Essa é uma decisão muito fundamental para mim. Ela norteia todas as minhas outras decisões. Eu gosto de dormir e saber assim, olhar para você e dizer assim, cara, tô te guiando bem. Tipo, vou descansar a cabeça. Então, tipo assim, eu sempre faço coisas pensando nisso. Eu estou honrando os meus filhos, eu estou honrando os meus pais. E aí, porque essa decisão é muito cabal para mim, ela é muito definitiva e ela é uma coisa inegociável para mim. Então, eu consigo
ter a disposição, e falo a disposição para ceder, a disposição, conseguir ter a disposição para amadurecer, porque aperfeiçoamento é um processo de todo mundo. Ninguém nasce, todo mundo nasce com potencial de perfeição, mas você ainda tem que amadurecer sobre isso, todo mundo, todo mundo. Sionita regenerado ou não, todo mundo tem que aperfeiçoar-se. Então, foi assim, isso é o que me fazia. Isso é sempre que me faz voltar, né? Eu tenho até uma música do Filhos do Homem que eu gosto pra caramba dela, porque é tipo assim, é a sua voz que me faz voltar. Tem uma parte da música que fala isso, né? Esse doce som me lembra que agora eu já não sou mais meu. Então eu já não sou mais meu por quê? Porque eu pertenço, uma parte de mim pertence aos meus pais, outra parte de mim pertence à minha família que eu construí. Então eu já não sou mais meu. Então esse doce som me lembra que agora eu posso descansar também. E aí quando acontece alguma situação que está me fazendo me sentir confusa, o que me faz retornar para o caminho correto é a sua voz. É a sua voz que me faz voltar. Quando eu percebo que eu não estou mais escutando, eu retorno para o ponto onde eu estava escutando. Então, tipo, eu falei assim, ó, você precisa ter decisões fundamentais na sua vida que te norteiam. Falei com ela. Coisas que quando você perceber que está fazendo você sair da beira do seu caminho, do lugar que você deveria ocupar, essas decisões vão fazer você retornar para o lugar onde você deve estar. Você não pode ser a pessoa eternamente indecisa, que nunca tem certeza, que nunca decidiu absolutamente nada. Não dá para conduzir a sua vida dessa maneira. Você precisa saber, mesmo que você não saiba, um exemplo, que tipo de pai você quer ser, que você não tem uma visão de paternidade ainda muito correta, ou de maritarismo, você não sabe o esposo ou o marido que você quer ser, você ainda não tem. Mas você sabe que você quer ser aquilo que a sua esposa e os seus filhos precisam. Entendeu? E o resto corre atrás, vamos botar assim. Precisa ter uma decisão cabal. Só que o povo de Israel, e vocês leem comigo lá em Hebreus 3, 7, 12... eles passaram, e eles ainda estão hoje, há 6.000 anos, e ainda não tomaram uma decisão pelo Senhor. De Abraão até hoje, o povo de Israel já atingiu um parâmetro de 6.000 anos, recebendo a nação da terra que mais recebeu de Deus foi a nação de Israel. Nenhuma outra nação presenciou tanto de Deus quanto essa nação. E eles ainda não têm certeza se vão dedicar a vida deles a Deus ainda, depois de 6.000 anos. Hebreus 3, 7, 12 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando. E eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Durante todos, até hoje, tanto que no final, querido, sabe, eles devem estar agora em 200 milhões de israelitas. Ou um pouco mais, se bobear um pouco mais de milhões de israelitas. E sabe quantas pessoas de Israel vão permanecer no reino? 144 mil. E é muito mais por causa da promessa que foi dada a Abraão do que propriamente pela própria ação do povo de Israel. E o detalhe, a nação de Israel, você era para ter sido evangelizado literalmente por um judeu. Nascido, descendente de Abraão, essa era a regra. Os judeus iam começar com eles, depois eles iam espalhar o evangelho pelo mundo. Até deu certo no período dos apóstolos, porque todos eram israelitas e judeus ali. Então, até deu certo dentro desse aspecto. Mas ia continuar dentro dessa progressão. Só que aí a nação de Israel não fez.
porque o coração deles não pertencia inteiramente a Deus, e você vê no texto de Hebreus, o coração deles sempre estão se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos, mesmo que durante 40 anos presenciaram tudo o que eu fiz. Alguns meses atrás eu estava ministrando numa moça que ela estava com dificuldade em relação à ceia. E ela falou que ela estava tomando a ceia, né? Mas ela não estava crendo na ceia, ela estava com bastante dificuldade sobre isso. E aí eu disse para ela assim, eu acho que você deveria parar de tomar ceia sobre um tempo, porque uma das coisas que Deus não gosta é obras sem fé. Então você não está agradando a Deus só porque você está tomando a ceia, não. Então, assim, você deveria verificar por que você não acredita na ceia primeiro. Primeiro você trata a sua incredulidade e depois você volta a tomar ceia. Aí ela assim, mas uma das coisas que eu fico pensando é que eu fico pensando que uma das minhas dificuldades de ser incrédula é porque eu não vivencio tantos milagres. E aí se eu vivenciasse mais milagres, acho que seria mais fácil para mim crer. Falei assim, pá, mas não rola nessa ordem, essa parada não ocorre. Porque os sinais acompanham os que creem. Os sinais não é para você crer. Os sinais acontecem porque você já crê. Essa é a regra. Aí eu falei, não vai rolar isso, você vai ficar esperando. Aí eu comecei a mostrar para ela. Comecei a apresentar, mostrei nas escrituras e mostrei fora das escrituras. Situações, a gente foi mostrando o videozinho do YouTube e tal, lá para ela, que na real eu fui lembrando ali de testemunho, de pessoas contando. Eu falei assim, olha esse cara, olha aqui o testemunho dele de 1900 e pouco, olha como ele tá agora. Olha essa mulher, olha o testemunho dela de não sei quanto, olha como é que ela tá agora. Vamos ver um vídeo recente dela, olha as bobagens que ela tá falando. Olha 20 anos atrás, olha como é que esse cara era. Eu fui mostrando, você tá vendo que essas pessoas todas presenciaram milagres? Ela via. E sabe por que elas hoje estão tão desviadas no coração quanto você? Porque elas nunca tomaram uma decisão de confiar em Deus independente dele. E elas com certeza deram a mesma justificativa que você. Ah, se eu precisar... O povo de Israel era assim. O mar foram libertos do anjo da morte. Hoje nós confiamos no Senhor. Passava outra provação. Agora vão voltar para o Egito. Aí Deus fazia outro milagre. Não, esse milagre não foi suficiente. E eu falei assim, o povo de Israel, eu estou citando eles de novo, porque eu citei para elas assim, faz 6.000 anos que eles estão vivenciando milagres, eles ainda não tomaram a decisão se vão se converter ao Senhor ou não. Porque milagre nunca salvou ninguém. Milagre não salva ninguém, querido. Se você um dia está justificando como aquela moça sua incredulidade, sua dificuldade de se render completamente ao Senhor, porque você vivenciou poucos milagres, eu vou dizer para você que mesmo que você vivencie todos os milagres todos os dias, assim como o povo de Israel, você vai olhar, esse milagre não valeu, prefiro um maior. E quando você receber um maior, você vai dizer que aquele ali também não é suficiente para te deixar seguro. E você todos os dias vai arrumar uma outra... Hã? E dizer que não é milagre, é mágica. Não, isso daí foi uma interpretação que eu dei. Você vai arrumar uma desculpa atrás da outra para continuar não confiando em Deus. Até porque às vezes os milagres a gente não repara, né? Você vai aprendendo. Por quê? Porque o seu coração... Você sempre esteve com a mão na maçaneta, entende? Você nunca entrou no reino, você sempre esteve com a mão na porta. Você entrou, mas ficou parado na porta. Tipo assim, se der alguma zoeira, eu saio. Se der alguma treta, eu saio. Tipo assim, fulano, por que você tá na porta? Senta aqui na mesa. Não, tô bem aqui. Não, eu como em pé. Pergunta pra fulano, tô acostumada a comer em pé direto. Entendeu? Eu como em pé. E o povo de Israel tá nessa brincadeira há 6.000 anos. E eles até hoje, qualquer milagre que ocorre ainda, porque são descendência de Abraão, então algum nível ainda opera o cuidado de Deus. Eles comemoram, brincam, riem e continuam na mesma zona. E aí você pergunta para um israelita, eu não reconheço Jesus como Messias, e o meu coração ainda não está certo em relação a essas coisas. Eu vou continuar no meu jeitinho. A quem pertence o seu coração? Queridos, Deus exige 100% de você porque você tem 100% dele. E isso é justo.
Isso é justo. É justo que ele tenha 100% de você se você tem 100% dele. E você tem 100% dele. Então, queridos, se o seu coração ficar desviado, se existe uma parte do seu coração que você ainda está ponderando, o Jesus, ele tinha esse critério muito legal, assim, que ele pegava e falava com o cara assim, ó, se você não tem certeza do reino, eu quero que você faça o seguinte, você pega, senta e analisa os prós e os contras, né? Tipo assim, a casa vai cair, quando cair para todo mundo vai cair para você também, mas agora, nesse momento, você analisa os prós e os contras e vê o que você quer fazer com a sua vida. Porque para você não ser igual aquele homem que começou a construir, não terminou, e depois as pessoas começaram a rir de você, que você começou uma obra e não conseguiu terminar. Então analisa. Analisa isso. Por quê? E Jesus, ele veio para os judeus, ele fala isso, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque geralmente você tem que começar arrumando o problema de onde ele está. E o problema estava com Israel na época de Jesus, certo? O problema estava com Israel. Então ele foi para Israel e ele começou a ministrar para os judeus. E você viu os 3 anos e meio finais do ministério dele, os milagres dele despencaram, porque os primeiros anos ele só estava sendo aperfeiçoado e crescendo. Mas os 3 anos finais do ministério dele, coisa despencaram. Isso fez o povo se converter, ele conseguiu salvar 120 pessoas. Que foram os que estavam no Pentecoste lá orando e eram os discípulos dele. 120 pessoas. Foi por falta de milagre? Foi por falta de ensino? Foi por falta de nada disso. Simplesmente foi porque aquele povo estava com o coração desviado, já tem desde a época de Abraão. Tirando Abraão, né? Abraão era show de bola. Mas, tipo assim, desde o início, vamos botar assim. Um coração desviado, e um dos motivos que eu quero encerrar aqui, que leva você a ter um coração desviado, é a desconfiança. Um dos. Inúmeros são os motivos, mas eu vejo que a desconfiança vamos dizer assim, é o que premia, né? É o que gabarita. A desconfiança, para a gente entender a desconfiança, a gente tem que entender o que é confiança. A palavra confiança tem 2 expressões, tem um monte de expressão na escritura, mas eu peguei 2 palavras aqui, que é a batarre e a pisteu, hebraica e grega, que significa ser ousado, fidelidade, pensar que é verdade. Então, uma pessoa que tem confiança, ela é ousada, ela é fiel, ela pensa que é verdade aquilo que ela acredita, ela está persuadida, ela deposita sua fé, ela se apoia. Então, ela estabelece algo como base ou fundamento. Ela se sente segura, ela fica despreocupada, ela tem ânimo e tem coragem. Então, quer dizer que uma pessoa desconfiada não é ousada, não tem ânimo, não tem coragem, é preocupada, não é fiel, não está convencida absolutamente de nada, não está persuadida, não deposita sua fé, não se apoia, não tem fundamentos, etc. e tal. Isso é uma pessoa desconfiada. Uma pessoa desconfiada, o que eu botei aqui? Uma pessoa desconfiada é alguém que sempre espera pelo pior de todos e de tudo e até de si mesmo. Sempre espera pelo pior de todos, sempre espera pelo pior de tudo e também espera pelo pior de si mesmo. Então ela não confia só nos outros, ela não fica com medo apenas das situações, ela também não confia nela. Tanto que muitas coisas, quando eu estou ministrando no discipulado, que um dos medos das pessoas é falhar no final. Ela tem medo de que no final ela pegue e ponha tudo a perder. Ela não confia na própria capacidade dela. Ela é desconfiada até dela. Sua percepção da vida ou interpretação da realidade está completamente distorcida, pois sempre foca no mal e nunca no bem, nem dela, nem dos outros e nem das situações. O desconfiado tem a ilusão de que manter-se sempre pensando pelo pior faz com que ele evite o mesmo pior que sempre espera. Então a pessoa pensa que se ela tiver uma visão negativa, ruim e pior dela, dos outros e das pessoas, isso vai poupar ela de sofrer infortúnios, mas não poupa.
Não poupa. Não sabendo ele que aquilo que se espera invariavelmente acontece, mesmo que não seja na mesma hora, vai acontecer em algum momento. Pois a espera é uma característica da fé. E a fé é como útero fértil capaz de gerar toda a gama de coisas e situações. Então, um dos motivos pelo qual uma pessoa não entrega, não se rende completamente o coração ao Senhor, é porque ela é desconfiada. E ela desconfia de quem? Às vezes ela desconfia de todo mundo. Dela, de Deus, de todo mundo. E na cabeça do desconfiado, ele entende que ser desconfiado é ser prudente. Isso que é uma das coisas que eu estava reparando, que tem muitas pessoas que são desconfiadas e ela interpreta o lado dela de sempre enxergar e esperar pelo pior de tudo e de todos e até dela mesma, é uma forma de ela ser sensata e prudente, porque assim ela não entra de cabeça nas questões. Porque ela está sempre esperando pelo pior. E aí esse comportamento desconfiado, de não se apoiar, de não confiar, de não considerar nada como verdadeiro, está fazendo com que o povo de Israel está aqui há 6.000 anos e ainda não tomou uma decisão de entregar o coração completamente pelo Senhor. Que a entrega, a renúncia, a rendição, a palavra não é renúncia, a rendição, é o significado da palavra adoração. Quando você lê adoração nas Escrituras, está falando de alguém que está prostrado, entregue, rendido. E o que você lê lá em João 4? Que Deus procura por verdadeiros adoradores. Aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Deus procura por pessoas cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16:9 diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. É a mesma coisa, quando você vê totalmente dele, rendido estou, e está falando sobre a adoração. Está falando sobre alguém que confia em Deus de maneira absoluta, que decidiu confiar. Você entende, querido? Decidiu. Toda relação nova você tem que dar uma carta de crédito ali para a pessoa. Toda relação nova é assim. Você sabia que, tipo assim, quando você entra no reino, você não contribuiu com nada ali, e você tem uma carta nova. Deus não fica olhando para você com desconfiança, do tipo, Será que vai? Será que vai vingar ou não? Será que vai vingar? Espera-se que vingue. Tanto que uma vez eu estava corrigindo uma pessoa e disse assim, eu te corrijo porque eu acredito na sua capacidade de mudança. Se eu achasse que você não ia mudar, você acha que eu ia perder tempo para ficar falando com você? Eu tenho tanta fé que você é capaz de resolver isso daí que eu te corrijo. Porque senão, eu ia pegar esse meu tempo e ia fazer outra coisa. Porque coisa para fazer eu sempre tenho. Um monte. Eu sou uma guria bastante atarefada. Eu tenho bastante coisa para fazer o dia todo. Por isso que eu já levanto às 5 da manhã. Porque eu tenho serviço pra caramba pra fazer o dia todo. Eu levanto às 5 e vou dormir às 9. Todo dia. Quando eu não tenho compromisso à noite, que aí eu vou dormir lá pelas 10h30, 11 horas. Mas eu levanto, ó, cravado. 4h30 meu olho já tá abrindo. Eu levanto com o sol, amada. Eu levanto com o sol, o tempo começa a amanhecer e eu acordo. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Sou uma mulher bem atarefada. E, tipo, sempre foi assim. Acordo, puf, sol. Aí, das 4 às 6, eu tenho meu momento de intercessão, não sei o quê. Depois eu saio do quarto. E eu começo organizando as outras coisas. Até antes do pessoal da casa começar a se levantar, porque eu gosto daquele silêncio absoluto de não se incomodar com ninguém. Aí depois você vê. Tanto que tem coisas que você vê. Eu tô respondendo 7 horas, 6h30, né? Dou resposta, não sei o quê. Porque eu já tô acordada, já tem umas 2 horas e pouco. Aí levanto, aí vou lá, saio do coisa, tomo meu banho para acordar bem,
tomo banho e tal, desperto e começo ajeitando as coisas. O pessoal levantou, então começo a fazer mais barulho. Que aí tem que tirar as coisas do lugar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e depois, vão sentar no PC, porque tem ministração para colocar, planilha para botar conta, relatório para fazer do de casa, ou relatório das planilhas, ou não sei o que, ou não que lá, ou tem que responder mensagem do Telegram, não sei o que, tem que fazer discernimento, tem que botar isso, tem que botar... E vai coisa, tem que organizar as encomendas do dia, e blá, 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 tem que fazer a lista de compra de casa e em casa. E passa o dia. E sempre tem muita coisa pra fazer. Então, tipo assim, se eu achasse que não ia colher resultado, eu falei assim, você acha mesmo que eu ia... tô entediado. Não, amor, essa hora aqui eu podia estar fazendo outra coisa, adiantando uns recheios que mais vende pra botar pra congelar, pra eu, quando pedir o bolo já tá pronto. Tem um monte de coisa pra fazer, né? Tem um monte de coisa pra fazer. Então, tipo assim, Deus, ele sempre espera que você venha dar o resultado, coisa. Ninguém tá pensando o pior de você. Isso não significa que não enxergue exatamente como eu já ensinei pra você, como você está. Entende? Não quer dizer que o fato de Deus saber da sua total capacidade de mudança, ele não enxergue como você está no momento. Isso não significa. É só porque confia completamente em você. Confia completamente em você. Por quê? Porque o coração de Deus é totalmente seu. Ele não está numa relação com o pé na porta, com a mão na maçaneta, sabe? Um crente Raimundo que falava, um pé na igreja, todo mundo, tinha uma expressão assim na minha época. Aquele lá é um crente Raimundo, um pé na igreja, todo mundo. Não, a parada não está assim em relação a você. Só que hoje eu quero que vocês entendam isso. O coração de vocês não estão inteiros. E vocês, se não entenderem o problema de um coração desviado, vocês vão ficar só dando uma desculpa atrás da outra. E vai passar-se anos, 40, 20, 10, 5 anos, 3 anos, 4 anos, 2 anos, não importa, 6.000 anos com o povo de Israel, e vocês sempre vão achar que ainda não é o tempo de construir a casa do Senhor. Tava botando o pessoal para ler o livro de Ageu, acho que era Ageu, né? Que passaram isso. Passou ano, quando, vamos lá, reformar o templo? Não, ainda não é o tempo. E é isso que acontece quando você está com o coração desviado. Não, ainda não estou pronto para fazer isso. Ainda não é o tempo para fazer aquilo. Ainda não é o tempo de não sei o quê. Ainda não é o tempo. Por quê? Porque o seu coração está desviado. Porque você começou entrando no reino com um test drive. E quando chegou na santificação, você não conseguiu dar a resposta correta, porque o seu coração ficava, eu estou no reino, mas assim, eu vou ficar com uma mão aqui, nem que seja numa pedrinha do Egito, porque se a parada não dá certo, a gente volta. E fica ali agarrado, igual um coró, igual um carrasco. Carrasco é que agarra, né? Igual um carrasco. E você não vê ninguém. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ou você pode olhar as pessoas ao redor de você. Você não vai nem ver ninguém que teve êxito com o coração assim. Todo mundo que começou caminhando no reino com essa mão na porta, acabou saindo de vez. Não conseguiu dar conta da santificação. Não conseguiu passar pelo processo de santificação. Não conseguiu dar conta, por quê? Porque o coração dele ainda tinha 2 amores. Amava a Deus, mas amava o mundo na mesma medida. Queridos, eu encerro. Fica legal, né? Eu encerro, porque como eu falei, é só uma ministração, né? Eu vou deixar essa cópia da ministração, que teve várias coisas que eu não falei aqui, para vocês lá no nosso grupo, porque eu quero que vocês reflitam como está o coração de vocês sobre isso.